estruturas especiais que são espetaculares. E se vocês não lembram, não tiveram essa abordagem na ciência dos materiais, eu posso enviar a vocês esses materiais que são assim fantásticos. Por exemplo, a estrutura hexagonal compacto são 2 hexágonos sobrepostos e separados por planos com 3, 4 átomos, e nos vértices com mais 6 átomos. É uma loucura, é uma loucura. É por isso que essas estruturas cristalinas, com essas qualidades, permitem a fabricação desses materiais com memória. Essas ligas metálicas e seus materiais policristalinos, não é? Formados por pequenos grânulos que são de tamanho micron, né? São basicamente observados em suas transformações de fases nucleares, nos seus crescimentos polifásicos, nas suas fronteiras de uma fase para outra. Vocês devem lembrar do diagrama de fase, né? Dos sólidos, dos líquidos, onde essas fronteiras são muito importantes e muito delicadas, não é? Por exemplo, a questão do sólido e do líquido, a temperatura exata, né? Onde um sólido se transforma em líquido ou um líquido se transforma em sólido. Essas transformações de fase que é muito utilizada, por exemplo, na engenharia, na fabricação de materiais para engenharia, principalmente das ligas metálicas, onde uma nova fase é formada, mais estável, através de uma reordenação dos seus átomos, reordenação dos átomos, não desaparecimento de átomos, tá? Que os átomos eles não desaparecem e nem dão cria, né? Lembrem de Lavoisier e de Proust, tá? Essas novas fases e as suas composições químicas, elas são geralmente independentes entre si, tá? E ocorrem de forma muito rápida e numa velocidade incrível, né? A austenita, vamos falar um pouco da austenita, que eu, no caso, conheço bem essa matéria-prima, que, na verdade, é uma solução de carbono e ferro, né? E ela é formada por um aquecimento bastante elevado, se não me engano, por volta de 800 graus, né? E essa transformação martensítica ocorre quando a austenita é rapidamente resfriada, certo? Esse processo aí que nós conhecemos como têmpera, tá? Forma uma fase metálica estável, ou seja, metaestável, onde o carbono satura o material ferrífico, certo? E essas ligas de carbono austenizadas, quando resfriadas rapidamente, elas obtêm um estado todo especial, tá? Com esse resfriamento rápido, que é a têmpera que vocês já devem ter ouvido falar. Galera, alguém quer fazer alguma pergunta? Túlio? Quer perguntar alguma coisa, Túlio? Cassiano, tu que é sempre bastante ativo. Ramon? Não, por Jalmo? enquanto não, professor. Tô só observando aí o Tá bom. Qualquer conteúdo. coisa, pergunte. Eu vou, para dar uma quebrada, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver se eu consigo colocar para vocês essa matéria-prima muito interessante. Vamos ver se eu consigo. Está aqui. Que é o nitinol, que eu comentei anteriormente, que foi utilizado como liga com memória na fabricação do F-14 Tomcat. Vocês estão enxergando a página aí, Cassiano?
Sim. Estão enxergando ou não? Pietra? Tudo certo, estamos vendo Alexandre? sim. Estão Sim, assistindo sim. o vídeo? Observe. Esse óculos é feito com uma liga com memória. Olhem só que fantástico, gente. Estou tentando lembrar o filme onde um vilão se transforma em liga com memória de forma e ele consegue se reconstituir sempre. Olha só aí, galera. Boa, tem que dar um óculos desse pra minha mãe. Então, conseguiram assistir o vídeo? Só me confirme. Algum, pelo menos, me confirme. Sim. Bem legal. Cassiano, Bem conseguiu? legal. Sim. Djalma, beleza. Então, galera, esses metais com memórias, tá? Que demonstram essa qualidade de recuperação. Esse efeito de memória de forma ou é superelasticidade, não é? Vai depender do quê? De algumas capacidades previamente definidas no seu desenvolvimento. Né? Qual vai ser o seu ciclo térmico? Como funcionam esses metais com, com memória de forma? Não é? São duas formas bastante distintas. Tá? Essas estruturas cristalinas, tá? Tanto da austenita como da martensita, elas são formadas e se transformam em uma ou em outra em fases de alta temperatura, no caso específico da austenita, tá? Que é a fase mãe. Ela tem uma aparência, tá? Bastante, uma estrutura cúbica, bastante dura, tá? Ao contrário da martensita, que é uma fase obtida numa temperatura menor, bastante facilmente deformável, tá? E com uma estrutura bastante simétrica. É a soma dessas duas qualidades, dessas duas características, que vão proporcionar a determinada memória, a determinado material metálico, a determinada liga metálica, essa qualidade de recuperar a sua forma.
Quando a austenita, que se constitui o material no momento do arrefecimento, ela se transforma em martensita, por aplicação de alguma deformação, o que acontece com o material? Ele assume uma forma nova. Tá? Beleza, se transformou numa forma diferente. Como é que ele vai recuperar a forma natural? Por aquecimento. Tá? Não propriamente um aquecimento até o seu ponto de fusão. Tá? Mas um aquecimento que proporcione a sua reversibilidade. Tá? Eu lembro muito, né, das reações químicas reversíveis e irreversíveis, não é? Nesse caso aqui, é uma transformação reversível que tem, sim, a ver também com química, não é? Porque as estruturas cristalinas é química pura. Essas temperaturas e suas transformações de arrefecimento e de aquecimento, tá? Ela tem uma ligação direta com o seu início, tá? E com o seu final, com o seu arrefecimento, tanto da martensita, não é, quanto com a austenita. E vocês, para entenderem melhor, e a ciência dos materiais, ela é um conteúdo bastante interessante, mas aqui no vídeo ele se tornaria extremamente maçante. Eu vou escolher alguns tópicos e vou enviar a vocês para vocês relembrarem e linkarem essa estrutura cristalina, esses tópicos da estrutura cristalina e da martensita e da austenita, linkarem com esses materiais aí que são deformáveis e que têm memória, tá? A transformação martensita, ela tem tudo a ver com a cristalografia. Ela acontece em duas fases, tá? A deformação da sua estrutura cristalina, da sua rede cristalina, e a reacomodação ou acomodação atômica. Lembrem sempre que a estrutura cristalina, vocês têm que ter em mente, tá? Como se fosse uma série de tijolinhos colocados um no lado do outro. Se vocês olharem e enxergarem uma parede fabricada com pequenos tijolos de vidro, vocês vão ter uma ideia em escala, obviamente, bem maior de como se forma, de como se colocam as estruturas cristalinas, não é? Quando acontece essa deformação da estrutura cristalina, e nos seus movimentos atômicos, porque uma transformação do retículo cristalino, obviamente, tem que ter um movimento atômico, tá? Ele é necessário para produzir essa reestruturação da estrutura cristalina